Bom, gente, vamos continuar aprendendo e hoje nós vamos falar sobre cultura popular. Você sabe da sua cultura? Você sabe da cultura da sua região? Gente, isso é tão importante, são valores e tradições que as pessoas se manifestam através das festas, das danças, das músicas, da culinária, do artesanato. Não é assim, tá acontecendo a festa lá e só. Não, aquilo lá está acontecendo porque está manifestando a própria cultura e preserva a nossa identidade, tá? A gente precisa valorizar mais, fortalece o senso também de pertencimento. Para a gente bater esse papo hoje, eu recebo aqui o historiador e antropólogo Denilson de Paula. Seja bem-vindo, Denilson. Gratidão, é um prazer enorme estar para somar, né? Isso considerar algo importante. E o importante é somar. Isso. Né? Denilson, a cultura popular, né? Como que nós podemos definir o que é cultura popular e como ela se diferencia de outras culturas, de outras expressões culturais? A cultura popular, ela pontua uma necessidade de identidade. O primeiro passo é ter uma identidade, né? Todo o contexto, toda a tribo, todo o modo de entendermos uma sociedade, ela precisa de manifestações. E as manifestações muitas vezes surgem de família, né, de grupos de diversos modos, né, de entender. E isso vai resgatando, vai ter como uma identidade e de pontuar mudanças e permanecer. Né? Quando se fala em cultura popular, muitas vezes as pessoas acham assim, poxa, como isso aconteceu? Por que levou a cultura popular? E tudo isso começava simplesmente das manifestações, às vezes dentro da sua própria casa, né? Quem nunca comeu uma paçoca? Então, isso que eu ia falar para você, dá alguns exemplos para nós, porque as pessoas já naturalizam tanto, né? Olha só, a paçoca, uma comida que você faz, você fala, poxa, mas essa comida vem da onde? Né? Um angu baiano, né? Que às vezes as pessoas falam assim, o angu baiano, mas o angu baiano com miúdo de porco. O mineiro. Né? A comida mineira. Isso proporciona o quê? O modo de entendermos. E aí eu tenho a dança, eu tenho a manifestação em fala, em poesia, em retratos, memórias. É essa memória que é importante, porque traz uma expressão, às vezes até de sobrevivência, como o alimento, né? Para nós, característico que ajudou, mas é uma expressão de vida. E como que você percebe a valorização da cultura popular hoje? Eu falo assim, Paz, que um dos fatores principais é conhecer a sua própria história. Porque quando você conhece a sua própria história, você mantém a sua identidade. Agora, quando você não conhece a sua história, essa história muitas vezes ela é apagada. Eu estou falando de uma questão até mesmo de povos, né? Tem os povos originários, tem os povos de matriz africana, o negro, de resgate. E muitas vezes, hoje vivemos no século XXI, não conhecendo a sua história do passado, da sua família. Isso levou a entendermos até mesmo bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Sim. Mas para você conhecer a verdade, é você voltar à sua origem, à sua própria identidade. Ela surge de dentro para fora, não de fora para dentro. Isso. E aí responde tantas questões, né? Que às vezes as pessoas elas se debatem para entender a sua própria identidade, para poder existir, para poder trabalhar, para poder formar sua família. E esse conhecimento das gerações faz toda a diferença, né, Denilson? Faz. E eu falo assim, vivemos no Vale do Paraíba aqui, né? É uma região do Vale do Paraíba. E o Vale do Paraíba tem muita história, né? Você pega histórias dentro do contexto religioso, né, de manifestações, né? Você pega uma festa de São Benedito linda, que abrange praticamente todo o Vale do Paraíba. Não somente essas manifestações culturais religiosas, mas eu tenho também a participação de grupos, né, Moçambique, eu tenho vários grupos dessas manifestações que leva a entender a capoeira, o maculelê. Eu tenho
Sim. elementos na sociedade. Vamos falar um pouquinho agora, Padre Edivaldo, sobre as pessoas assim que não têm interesse, não só o preconceito, né? Porque tem gente, eu não faço parte, então eu não vou. Né? Eu não danço, eu não vou. Eu não entendo, eu não sei, eu não vou. E também essa falta de interesse. Como é importante a gente valorizar, o porquê valorizar as manifestações culturais, mesmo se eu não faço parte. Porque quando você não valoriza a sua própria cultura e deixa matar a sua cultura, a sua identidade, você não existe. É a valorização, é a valorização da raiz. da raiz. Porque se você for analisar, você quer destruir um povo, uma nação, é destruindo a sua própria cultura. E quando você destrói a cultura do outro, você se acha superior, né? Isso leva à guerra. Então, quando você vai para conhecer, para manifestar algo e para entender. Porque quando é muito fácil, vivemos uma situação hoje em nossa sociedade que o elemento muitas vezes falado, ele é totalmente vertical e não é horizontal. Eu não tenho esse contato, eu não quero conhecer o outro. Alteridade. Isso. E aí fica numa situação totalmente isolada. Então você vê que o que mais cresce hoje são prédios que são totalmente verticais. Hoje não temos a questão de cerca de bambu ao lado e falar assim, oi vizinho, tudo bom? Bom dia. Tem um açúcar que pode estar contribuindo com o nosso, mais tarde, um bolo. Sim. Nasceu o bebê da vizinha, vou lá levar uma sopa pronta, perdeu colocar isso. uma roupa no varal para ela, né? A solidariedade. Solidariedade. E essa Caridade. situação de cultura mesmo, porque muitas vezes não tem aquela... Poxa, tem um hábito na minha família que todo ano faz. Né? Eu tenho um hábito lá de todo ano, por exemplo, da minha família, né? Aí eu tenho muito devoto de São Benedito, eu tenho que deixar o cafezinho para o São Benedito, porque o São Benedito tem ali aquela presença, aquela energia boa. Eu tenho que olhar o outro, eu tenho que... eu não vou visitar a criança que nasceu porque ainda não fez tantos dias, olha só. Né? Deixa eu subir os muros para ninguém ver o que eu estou fazendo, né? Então, assim, fechar o portão. Também tem várias questões aí, né? As pessoas... uma questão social que a cultura vem com respeito. Quando você mata a cultura do outro, é pela falta do respeito. Agora, quando você passa o respeito, a compreender o outro, esse muro não vai crescer. Ele vai se abrir como uma janela. Um dos grandes desafios hoje é a valorização do outro. Sim. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção desses desafios que você fala, é considerar aquilo que é outro, aquilo que é meu. Também. Eu considero o outro, a realidade, sei lá, nordestina, mas é minha origem. É a realidade do outro, mas eu convivo, é uma identidade brasileira. Eu considero o outro aquilo que é meu e me desfaço. Né? Como é que se vivencia a verdadeira cultura? O que é popular? Às vezes a gente considera popular aquilo, desprezando, mas é nosso. Eu vejo assim, padre, é um branqueamento, sabe, erudito. Europeização. Sabe? Porque eu não quero conhecer aquilo que está ali, aquilo que é raiz, é terra. A globalização também faz isso. A globalização proporciona muito disso. Hoje você tem os meios de comunicação, você tem a internet que, eu quero conhecer a cultura, então eu vou lá no meu meio de comunicação ali, eu acho que eu já conheço a cultura. E na verdade você não conhece a cultura. Né? Você tem que vivenciar, você tem que ter presença, você tem que olhar diferente. Escutar, e respeitar, né? Escutar. Passar pela experiência. Sim. E é tão bacana, gente. Tá aí um convite para vocês nesse final de semana. Saber mais qual é a sua cultura, a cultura aí da região que você vive, para você experimentar. Tem tantas, né? Tem lá os festivais da comida, tem a participação, tem as apresentações. Tudo isso são maneiras de manifestar. Então, não deixa morrer aquilo que é tão bonito, não, que é nosso, tá bom? E respeito, aceitação e o diálogo. Vai lá viver essa experiência. Denilson, muito obrigada pela sua participação. Gratidão, padre. Obrigado, né? É um prazer enorme. Que bom. Né? Muito bom. Isso é horizontal. Isso é horizontal. Tá certo.